Queridos irmãos, estamos naquilo que nós entendemos ser também o Sermão do Monte. Apesar de Lucas descrever este sermão no versículo 17 como sendo um sermão feito em uma planura, em uma planície, nós entendemos que trata-se do mesmo sermão de Mateus capítulo 5, 6 e 7. É bem verdade que aqui há um resumo maior deste sermão do que lá em Mateus. Aqui, na verdade, são apenas alguns versículos estes que vão do versículo 20, as bem-aventuranças, a partir do 24, os ais. No nosso último sermão tivemos expondo dos versículos 27 até o 36, onde tivemos a oportunidade de ouvir a respeito do amor ao próximo, como devemos agir com o próximo em amor, a despeito da maneira como eles agem para conosco. O verdadeiro crente se porta de maneira, a dar bom testemunho e agir diferente do mundo. É quando então adentramos naquela passagem tão conhecida por muitos, que vai falar a respeito do julgamento. Não julgueis e não sereis julgados. Mas o interessante é que, apesar de Lucas, aqui na nossa Bíblia, haver uma aparente divisão entre os versículos, você pode observar 37 e 38, para os versículos 39 ao 42. Quando você vai lá em Mateus capítulo 7, você vai ver que do versículo 1 ao 5, trata-se de uma mesma perícope, de um mesmo texto, por assim dizer, de um mesmo esboço. Por isso, essa noite nós vamos trabalhar, como em algumas Bíblias encontra-se, por exemplo, a NVI, vai mostrar esta tradução, como sendo aqui então unificada dos versículos 37 ao versículo 42. Para isso, nós temos um tema central aqui que vai ser proposto pelas próprias Escrituras, que é esse, o julgamento ao próximo. Afinal de contas, podemos ou não podemos julgar? Como nós devemos agir em relação ao pecado, à disciplina? Como um crente pode agir em relação aos defeitos, às falhas, os erros do seu próximo, e até mesmo quem é o seu próximo? Nós vamos então ver que Jesus Cristo, ele nesses versículos, ele propõe três coisas muito importantes. Primeiro, ele vai fazer um pronunciamento a respeito desses mandamentos. Depois ele vai justificar esse mandamento. E posteriormente ele vai exemplificar esse mandamento. Então, nós temos como grande foco esta noite sair daqui compreendendo um pouco a respeito desse julgamento ao próximo. Que tipo de julgamento é esse? É lícito ou não é lícito? O que é que podemos ou não podemos fazer em relação aos erros dos nossos irmãos ou até mesmo dos ímpios? É isso que nós procuraremos ver então esta noite. Então, dos versículos 37 e 38, nós vamos ver aqui, de maneira inicial, o pronunciamento desse mandato. Vamos então, desse mandamento. Vamos ler comigo, por favor? Leiam para mim. Não julgueis, irmãos, estamos diante de um texto que certamente tem sido bastante deturpado em nossos dias. Por quê? Nós vamos ver que uma das marcas de uma verdadeira igreja é, queridos irmãos, a administração fiel da disciplina. Mas o que é que nós temos visto hoje em dia? As igrejas, os crentes de modo geral, diante do erro dos seus irmãos, diante do erro do mundo,
Nós ouvimos frases, por exemplo, quem sou eu para julgar? Certamente você já ouviu isso. O irmão está em pecado, está fazendo coisas ilícitas e você ouve essas palavras, mas quem sou eu? Quem sou eu para julgar? E fica então, parece-me que esse texto então é uma das grandes defesas para esses que pensam dessa forma. Olha, nós não podemos julgar. Mas a pergunta que fica, será que não pode existir algum tipo de julgamento? Existe algum tipo de julgamento que é lícito? Ou qual é o julgamento que não pode, por assim dizer? Nós vamos ver, irmãos, e eu peço para que vocês fiquem com as escrituras abertas. Nós vamos passar por uma série de textos bíblicos, onde nós iremos ver que, sim, existe sim um julgamento justo, que não somente é lícito, mas que também é obrigatório da parte de Deus, no que diz respeito à exigência para os seus filhos. Nós podemos ver nesse texto que ele inicia com 2 mandamentos negativos: não julgueis, não condeneis, e 2 positivos: perdoai e dai. Mas a centralidade disso está então remetida ao quê? À questão do julgamento ao próximo, e é isso que eu vou tentar mostrar a vocês. Mas para isso, vamos num texto paralelo a esse, Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, versículos 1 a 5, nós temos então um texto paralelo a esse nosso. Um texto inserido aqui no Sermão do Monte, conforme nós conhecemos. Mas vamos caminhar um pouco mais e ver o que Cristo, bem próximo deste texto, tem a nos ensinar. Por exemplo, versículo 6 diz assim: não dei aos cães o que é santo, nem lancei ante os porcos vossas pérolas, para que não pisem com os pés e voltando vos dilacerem. Ou seja, como nós iremos identificar esses cães, esses porcos, sem discernir, ou de certa maneira, sem julgar, quem são eles, os cães, e quem são eles, os porcos? Se você for mais adiante, no versículo 15 ao 20, o Senhor Jesus é ainda mais enfático, mostrando: vocês precisam se apartar de falsos profetas. Acautelai-vos dos falsos profetas, que vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas de espinheiros ou figos de abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não se pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Cristo então está nos dizendo: olha, vocês precisam estar atentos àqueles que ele chama aqui das árvores boas e das árvores más, daqueles que são verdadeiros e daqueles que são falsos. E diante disso, vocês de certa maneira discernirão, julgarão o quê? Quem é, de quem não é, e desses falsos vocês farão o quê? Se apartarão. Mas não somente isso, vamos para João capítulo 7, versículo 24. João 7, 24, ele diz assim: não julgueis segundo a aparência, e sim pela reta justiça. Esse texto é precioso porque ele
parece-nos, de maneira muito clara, proibir um julgamento aparente, hipócrita, crítico, sem amor, mas permite um julgamento. Qual julgamento? Um julgamento reto e justo. Então, olhe como está se desenvolvendo o pensamento de Cristo a respeito de julgar ou não julgar o próximo, e até mesmo que tipo de julgamento poderia ser feito. 1 Coríntios, capítulo 5, o apóstolo Paulo, e vocês podem ir adiante, 1 Coríntios 5, versículos do 3 ao 5, diz assim: eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja em nome do Senhor Jesus, reunido vós e o meu espírito com o poder de Jesus, o nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Aqui nós estamos falando, irmãos, e vendo nesse texto, por exemplo, uma das características da verdadeira igreja. E vale se lembrar para os irmãos, são 3 características que você pode discernir, quem sabe, uma verdadeira igreja de uma falsa. Primeira, a pregação fiel das Escrituras. Segundo, a administração fiel dos sacramentos, batismo e ceia. Terceiro, o exercício fiel, o uso fiel da disciplina. Então, hoje, nós já não vemos mais pregações fiéis às Escrituras em muitos lugares, a ceia do Senhor e o batismo completamente banalizado, o povo já não é mais instruído sobre o que aquilo significa. E terceiro, a disciplina simplesmente foi expurgada em muitas igrejas. Por quê? Porque nós não podemos julgar. Mas nós vemos Paulo de maneira muito clara, mostrando que sim, deve-se sim haver um julgamento, de maneira que para nós, como povo de Deus, julgarmos alguém que está em pecado ou não estar em pecado, por assim dizer, que vive neste pecado ou não pecado, nós seguimos o que o Senhor Jesus nos orienta, lá em Mateus capítulo 18. Qual é o processo da disciplina? Vai ter com teu irmão. Se ele então não se resolver quanto a isso, leva uma testemunha. Não ouvindo então a testemunha, você faz o quê? Traz o assunto à igreja. E não havendo, você faz o quê? Expulsa esse irmão do vosso meio. Isso é bíblico. Por isso, para fazermos tais coisas, o julgamento não somente poderíamos dizer, o julgamento não é ilícito, ele é lícito, é preciso. Por isso que estar atento aos pecados, sim, e fazer este julgamento reto e justo, é sim também o que o Senhor requer das nossas vidas. Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9. A palavra do Senhor continua ainda nos orientando quanto ao julgamento, dizendo assim: mas ainda, Gálatas capítulo 1, versículo 8 e 9, mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue o evangelho que vai além do que vos temos pregado, que seja o quê? Anátema, seja maldito. Assim como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebeste, que seja anátema. O que é que acontece, irmãos? O apóstolo está dizendo muito claro, mesmo que venha um anjo, como nós vemos hoje, pastores e líderes que recebem revelações da parte de Deus e falam da parte de Deus diretamente, olha, Deus está me dizendo isso. A palavra de Deus diz que mesmo que venha um anjo dos céus, que pregue outra coisa, além disso que eles nos deram, que Cristo nos deu, que seja maldito. Por isso nós podemos sim julgar. Em que sentido? Um pastor que prega a palavra de Deus, e de um pastor que o quê? Que não prega a palavra de Deus.
Não, pastor, quem sou eu para dizer tais coisas? Precisamos estar atentos ao que a palavra de Deus nos permite. E não somente permite, nos obriga, exige até mesmo que nós venhamos a fazer. Filipenses 3:2, ele diz: acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão. Como nós iremos nos acautelar, nos afastar, caminhar distante desses falsários, se nós não os julgarmos? Se a gente não puder discernir entre o que é certo e o que é errado, entre aqueles que caminham de maneira reta, e pela árvore boa que dá frutos bons podemos conhecer, daquele que caminha de maneira imprópria. Então a palavra de Deus nos ensina. E por último, João, o apóstolo, como nós chamamos, do amor. Será que o apóstolo do amor também falou alguma coisa a respeito disso? Vamos em 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 1. Ele diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos que procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Vocês precisam provar esses homens, vocês precisam provar esses espíritos, vocês não podem dar crédito a esses espíritos. Nós vemos de maneira muito clara, e eu concordo, por exemplo, com o que o Carson diz. Ele diz que todos esses textos que nós ouvimos, ele pressupõe algum tipo de julgamento, mas não somente isso, é um julgamento legítimo, é um julgamento obrigatório. Então, pastor, vamos voltar para o texto de Lucas. O que é que esse texto ele está nos ensinando? O que é que ele está nos mostrando, nos falando? Nós vamos ver, à luz do exemplo que ele vai dar, e vai tornar isso mais claro, que este julgamento é um julgamento, queridos, onde há a ausência de misericórdia, de amor, onde os homens baseiam esse julgamento numa justiça própria. É um julgamento hipócrita, onde eu faço uma coisa, vivo uma coisa, mas não consigo enxergar aquilo, mas estou sempre disposto a apontar para o erro dos outros. Isso está sendo condenado pelo nosso Senhor Jesus. Com receio de não saber explicar tão bem para os irmãos, faço-me uso de 3 grandes homens de Deus, alguns mais antigos, outros mais novos, para entendermos melhor esta passagem, quando diz assim, vamos ler? O Senhor aqui está condenando o espírito de crítica condenatória, um juízo precipitado, aparentando justiça própria, sem misericórdia, sem amor. Por exemplo, o Hendrickson, ele entende que esse texto está muito entrelaçado no texto anterior. Qual era o texto anterior? A respeito do amor, a respeito de amar os inimigos. Então, julgar sem este amor, julgar sem misericórdia, sem graça, é um juízo condenatório. Ele diz então que é este espírito que está sendo então aqui criticado pelo Senhor Jesus. Um teólogo contemporâneo, ele nos diz então, vamos lá? Cristo não proíbe o discernimento, a convicção, a avaliar corretamente alguém e confrontar seu pecado. O que é proibido é algum tipo de hostilidade dura, crítica, sem compaixão aos inimigos. Irmãos, vemos muito disso nos nossos dias, não é verdade? Vemos demais pessoas que olham para a vida dos outros e criticam os outros, que estão realmente dispostos, como diz, a criticá-los sem compaixão, sem amor algum. Mas não somente isso, existe um outro lado, pessoas que entendem que tal confronto, tal coisa não é lícito, não deve ser feito.
Então, se o irmão está em pecado, quem sou eu para julgar o irmão? Nós já vimos à luz das Escrituras que esse pensamento é errôneo. Mas existe ainda um outro, segunda geração de reformadores, que tem nos ensinado dizendo assim: estas palavras de Cristo, vamos lá, não contém Eu achei muito interessante como Calvino trata isso. Ele trata isso como uma doença, uma enfermidade. E qual é a enfermidade? É a enfermidade da gente se lisonjear, de nos acharmos santos, piedosos, acima então, não é, de qualquer suspeita, em detrimento do quê? Nós criticamos os outros, nós apontamos os erros dos outros, dizemos: olha só como eu sou. Está vendo que eu faria aquilo nunca na minha vida? Então, a ideia, queridos irmãos, é que nessas palavras, o julgamento que está sendo condenado pelo Senhor é um julgamento hipócrita. Um julgamento onde a pessoa não consegue enxergar os seus próprios pecados, mas está sempre disposto a apontar o pecado dos outros. Mas diferente de Mateus, esse texto, ele nos mostra, por exemplo, se você for ler Mateus, ele só fala: não julgueis e não sereis julgados. Mas aqui não. Lucas nos mostra outros mandamentos, por assim dizer. Ele vai dizer: olha, não condeneis e não sereis condenados. A ideia, queridos irmãos, aqui é de que você não pode usurpar o lugar de Deus. É Deus quem condena. Então, aquele que usurpa o lugar de Deus, desta mesma maneira as pessoas agirão para com ele. Mas a centralidade é este julgamento impróprio. Não julguem, não condenem, e pelo contrário, o que é que vocês devem fazer? Perdoai. Eu me lembro muito do Jonathan Edwards, quando nós tivemos a oportunidade como liderança da igreja, de estudar a respeito da sua vida e fomos ricamente abençoados. E eu nunca me esqueço, e eu passei a viver aquelas palavras, quando ele dizia assim: sempre que ele se sentava para aconselhar alguém, ele se colocava na condição de tão pecador daquele alguém que estava diante dele. Isso é misericórdia. Isso é ter compaixão, amor. É alguém que está com um coração disposto a perdoar, em vez, de muitas vezes condenar, como poderíamos assim pensar. Então, perdoem, deem, sejam generosos. O foco do texto é julgamento. Vocês não devem fazer este julgamento hipócrita, não devem condenar, pelo contrário, sejam generosos para com o próximo e tenham sempre no coração esse perdão, e que isso possa ser vivido então em suas vidas. Então, o que é que a gente aprende aqui, irmãos, para encerrarmos esse primeiro ponto? É que esse pensamento que o mundo lá fora nos mostra, até mesmo em muitas igrejas, de que não podemos julgar em hipótese nenhuma o nosso próximo, e aqui é tanto o crente quanto o ímpio, é errôneo. É errôneo. A palavra de Deus legitima isso e precisamos sim. Por isso que a igreja está tão assim, cega. A palavra é essa. Quanto ao pecado que existe dentro dela e no mundo. Porque não estão dispostos, a falar a verdade, a espremer as feridas. Precisa ser feito, sim, queridos. Se ansiamos em ser uma igreja verdadeira, se ansiamos em permanecer sendo fiéis ao Senhor, precisamos sim
discernir os pecados. Não estamos diante de uma proibição absoluta. Precisamos sempre discernir o certo e o errado. E qual é o padrão disso, pastor? É a sua vida? De jeito nenhum. O padrão disso é o quê? É Cristo, é as Sagradas Escrituras. Eis aí o reto e justo padrão para seguirmos. Num segundo momento, nós vamos ver que há uma justificativa neste mandamento. Existe algo que vai ser justificado. É como se ele tivesse pronunciado, eu pronunciei o mandamento, e agora eu vou justificar porque vocês devem agir dessa forma. É quando no finalzinho, ali do versículo 38, ele diz, olha, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E olha aqui que em todo tempo, ele demonstra esta justificativa, por exemplo, da retribuição, do reembolso. Se você julgar de maneira hipócrita, sem amor, sem misericórdia, você vai ser o quê? Você vai ser julgado, ok? Segundo, se você condenar, você o quê? É dessa forma que vão agir com você. Mas se você perdoar, você vai ser perdoado. E se você der, você vai receber. Aqui, queridos irmãos, nós vemos, e eu peço para vocês abrirem lá em 2 Coríntios, capítulo 2, capítulo 9. 2 Coríntios 9, 6. Nós temos o que os teólogos chamam, não é, do princípio geral de galardões ou de reembolsos, por assim dizer. Versículo 6 diz, isto afirmo, aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. O que semeia com fartura, com abundância também ceifará. É interessante porque aquilo que de certa maneira estamos plantando, nós o quê? Nós iremos colher. E é interessante por quê? Porque o texto bíblico, ele diz, olha, sobre dar-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Isso aqui, queridos, é uma figura do Oriente Médio, do mercado de cereais, por assim dizer. Hoje em dia, você quer comprar um milho, não é? Você vai lá no supermercado e vai lá e compra aquele milho para fazer sua pipoca, sua farinha, sei lá o que, você já embaladinho, bonito, tudo bem. Mas antigamente não era assim. Jeremias descreve um pouco a respeito de como isso era feito. E o que está escrito aqui é a descrição do que acontecia naqueles mercados. Por exemplo, eu chegava para comprar então um milho, cereal. Então, o mercador colocava uma grande cesta no meio das suas pernas, enchia com 3/4 do milho, e depois ele rodava, sacudia de um lado para o outro, para que todo o ar, por assim dizer, pudesse, vou dar um exemplo melhor para você entender. Quando você tem um pote de biscoito em casa, que você despeja um pacote de biscoito dentro, que você fecha, você olha assim e você vê um bocado de espaço entre os biscoitos, não é verdade? Então eles faziam isso para sacudir, para que o milho ficasse ali comprimidozinho, e depois ele prensava aquele milho, e depois colocava dentro de um cone, com um buraco no centro, e à medida que ele ia balançando, que abaixava um pouco mais, ele completava e completava. É essa a figura que ele tem aqui, dizendo a respeito da generosidade. A boa medida, ela vai ser recalcada, ou seja, imprensada, sacudida, transbordante. É assim que vão agir com vocês. E aí eu me lembro das palavras do Stott. Volta aí, Luiz, quando ele diz assim, vamos ler? A ordem para não julgar.
Então, observe que a justificativa dada pelo Senhor, Ele não está dizendo, olha, vocês precisam ser cegos diante dos erros, cego diante dos pecados. Não. Vocês não devem realizar um julgamento hipócrita. Não devem usurpar o lugar de Deus. Vocês devem perdoar, vocês devem ser generosos. Tudo bem. E por que, Senhor? Porque à medida como você agir com o próximo vai agir com você. Então, olha como isso é fantástico, irmãos. A expressão usada no texto de Lucas é que essa medida vai ser uma medida de retribuição. Ou seja, à medida que você estiver julgando ele, você vai ser julgado. Isso vai ser retribuído a você. E o que é que nós vemos hoje no meio do povo? Nós vemos um povo que quer que os outros ajam com ele nessa medida, não é verdade? Mas estão dispostos a agir com o próximo nessa medida. Isso está errado. Então, a justificativa de Cristo é esta: a medida vai ser retributiva, reembolsada. Por isso, amem os seus inimigos, julguem, mas de medida reta, justa, que vocês estejam dispostos a perdoar, que vocês estejam dispostos a ser generosos. Isso não é fazer vista grossa ao pecado ou abrir mão da disciplina, não. Mas isso é o Senhor Jesus então nos alertando a respeito do julgamento ao próximo. Querido, isso serve de lição para a nossa vida hoje, porque nós nos esquecemos muitas vezes disso. Eu confesso que algumas vezes eu chego em casa e comento com minha esposa e digo assim: filha, eu me senti um tolo hoje. Como assim, meu filho? Eu disse, não, porque eu fiz uma coisa que, sabe, que deveria ser feita, mas que ninguém estava disposto a fazer. E eu me sinto um tolo. Parece que, sabe, que está todo mundo certo e que realmente o errado sou eu. Mas, irmãos, deixe-me dizer uma coisa para você. Vale a pena sermos fiéis a Deus, vale a pena amar ao próximo como a nós mesmos, vale a pena amar a Deus sobre todas as coisas, mesmo que os outros nos achem tolo, mesmo que às vezes nós fiquemos entristecidos. Lembrem-se que essa medida é retributiva e que cedo ou tarde nós colheremos aquilo que nós temos semeado, pois esta é a palavra de Deus. Por isso, em tempos como o de hoje, onde as pessoas não estão dispostas a serem fiéis ao seu Deus, onde um tempo como o de hoje, onde as pessoas não estão dispostas a amar os seus inimigos, em tempos como o de hoje, onde as pessoas querem muito mais apontar o dedo do que refletir sobre as suas falhas, lembrem-se: não julguem, porque vocês serão julgados. Não condenem, porque vocês serão condenados. A medida com que vocês medirem, medirão vocês. Isso é retribuição. Eis aí a justificativa do nosso Senhor. Mas para deixar este momento ainda mais claro, e não somente isso, para tirar talvez qualquer dúvida a respeito deste julgamento, Ele exemplifica através de uma parábola, Ele ilustra através de uma parábola, nos versículos que seguem adiante. Quando inicialmente ele diz assim, versículos 39 ao 40, leiamos: propôs-lhes Então, ele inicia esse momento, e aqui eu mais uma vez faço questão de justificar
a minha exposição unificando essas passagens, porque em Mateus capítulo 5, você pode ver que elas estão entrelaçadas. Mateus capítulo 7, versículos do 1 a 5. E ele então propôs para aqueles que estavam ali uma parábola. E lembrem-se, quem é que estava diante deles? Diante de Cristo? Havia os 12 apóstolos à sua volta. Havia depois desses apóstolos um número maior de discípulos. Mas também havia ali o quê? Fariseus, escribas, saduceus, homens de todas as regiões para serem curados. Então, ao proferir essas palavras, ele faz uso então de uma parábola. Ele está ilustrando aqui para tentar trazer de maneira mais clara e prática o seu ensino. Quando ele diz então: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no barranco? Queridos, quem gosta de português vai saber o que é isso. Isso é um axioma. É algo que não precisa de evidência. É um fato que, digamos assim, é autoevidente. Ou seja, um cego guiando outro cego vai dar em quê? Vai dar em queda. Não tem nem o que prever, não tem nem o que justificar. É algo que se evidencia por si mesmo. Um cego guiando outro cego, ele vai cair. Aqui, queridos irmãos, aponta de maneira inicial, e eu quero mostrar para vocês, para a cegueira espiritual daqueles fariseus, que estavam também ouvindo essas palavras, onde muitos dos judeus ouviam eles como mestres, mas esses mestres estavam cegos, porque estavam sempre dispostos a julgar o próximo, mas não conseguia ver os seus erros. Então havia uma cegueira espiritual por parte dos líderes, dos quais aqueles que estavam ouvindo a palavra de Jesus também, de certa maneira, seguiam ou já seguiram ou levavam em consideração também as suas palavras como mestres da lei. Então, Jesus Cristo está dizendo que se você segue esse que é cego, que não sabe o caminho, que não sabe a verdade, o que é que vai acontecer? Você vai cair também com ele. E aqui é uma verdade muito impressionante e vívida naquele tempo. Por exemplo, se eu perguntar para vocês, quantas pessoas você conhece hoje, quantos aqui conhecem, ou melhor, tem na família alguém que é cego, completamente cego? Levanta a mão. Ok. Quantos aqui conhecem alguém que é completamente cego desde nascença? Os mesmos levantaram a mão. Eu acho que, né? Naquele tempo, a cegueira era algo muito sério. Eu me lembro que recentemente a minha mãe teve um problema na visão. E, queridos irmãos, a tecnologia de hoje é algo assim tremendo. E mede a pressão do olho e não sei o que, e bota um cristalino e tira não sei o que lá, e vê a córnea não sei de onde. Meu Deus, transplante de córnea. Meu pai, naquele tempo não havia nada disso. As pessoas estavam constantemente, eram sabedoras de que um cego carecia de ajuda. Por quê? Porque ele necessitava ser guiado. Ele se tornaria um mendigo, um pedinte provavelmente. E naquele tempo, ali naquela região, nós precisamos nos lembrar que havia, e ainda existe, não é? A verdade é essa, naquele tempo em especial, muitas pedreiras. Eu não sei se você teve a oportunidade de já ver uma pedreira. As pessoas saem cavando, pedreiras sem cercado. Um cego poderia caminhar e cair ali dentro. Haviam penhascos rochosos da própria Palestina, do terreno dele. Você está andando aqui e de repente há uma fenda no chão, na pedra, e ali você poderia então cair e morrer. Certo pastor que esteve recentemente em Israel disse que ele caminhou por umas trilhas que haviam estradas com penhascos enormes à sua volta. E não somente isso, poços. Como era uma região muito seca, as pessoas estavam sempre o quê? Fazendo poços. Mas nem sempre aterravam esses poços. De maneira que para um cego, viver naquele tempo e ser guiado por um outro cego,
certamente cairiam e seria uma queda mortal. A verdade é que esse barranco traduzido aqui para a gente, talvez não traga tanto a ideia da gravidade, mas a palavra usada aqui na língua grega dá a ideia desse local de morte, onde você cairia e realmente morreria. O que é que Cristo está ensinando? Se vocês forem guiados por esses fariseus, se vocês seguirem eles, vocês adentrarão neste buraco infernal e mortal. Porque as palavras que eu estou ensinando é a verdade, é que traz vida, é que ilumina os olhos. Mas se vocês seguirem eles, é como um cego guiando a outro cego, vai dar em morte, pode ter certeza disso. E ele continua dizendo: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Naquele tempo, os mestres, os rabinos, Cristo estava fazendo isso. Nesse momento, eles eram andarilhos e os seus discípulos estavam constantemente com ele. E é interessante que eles lecionavam, ensinavam ao ar livre, em meio às árvores, e os discípulos estavam constantemente caminhando e seguindo eles. Mas o que Cristo está dizendo aqui é o seguinte: se você tem um mestre, e se você for bem instruído, o máximo que você vai ser é igual a ele. Cristo está dizendo que se vocês permanecerem nesta falsidade, se vocês continuarem usando e julgando com hipocrisia como faz os fariseus, como faz esses escribas, como faz esses saduceus, deixe-me dizer algo para vocês: o máximo que vocês vão seguir e alcançar, sendo bem instruídos, é ser iguais a eles. E que proveito isso tem para a vida de vocês? Nada. Porque o discípulo não está acima do seu mestre. E todo aquele que for bem instruído, o máximo que vai ser como o seu Senhor. Agora, aquele que ouve Cristo, como diz a palavra de Deus, será como Ele. Não vai ser um hipócrita, um falsário, alguém que julga sem propriedade, sem amor nenhum, sem misericórdia alguma, desprovido de qualquer verdade, com um coração cheio de hipocrisia. O máximo que vocês serão como eles. É como se ele estivesse dizendo: escutem o que eu estou dizendo, presta atenção nas minhas palavras. Se eu fosse você, eu não caminhava com esses cegos, eu viveria esta palavra que eu estou ensinando para vocês. É quando ele, de maneira muito clara, chega ao grande ponto que ele queria trabalhar, descrevendo então assim sobre o juízo que ele estava tratando anteriormente, quando ele diz, vamos lá? Porque vês tu Queridos, tu porém vês o argueiro no olho. O carpos é a palavra para o cisco, um pedaço pequeno, uma fuligezinha de madeira, que entra no nosso olho e a gente fica ali, incomodado com aquilo, mas algo muito pequeno, comparado com docos, ou seja, com, não é a expressão que ele usa aqui, a trave, mas a ideia de uma viga. Sabe aquela viga de sustentação, uma coluna como essa, por assim dizer. Imagine então aqui esta coluna, esta viga. E o que ele está aqui contrastando é o seguinte: esses que são cegos, esses que julgam de maneira hipócrita, o que é que eles fazem? Eles estão sempre atentos ao ciscozinho no olho dos outros, mas não conseguem ver o quê? A viga
que está nos seus. Certamente é um hipérbole, é um exagero aqui do Senhor. Mas é para mostrar a gravidade e mostrar, querido irmão, que de fato esses estavam agindo errado, e como nós muitas vezes somos semelhantes a esses. Estamos com o coração desejoso, não, vou ajudar o irmão, não é? Vou tirar o cisco do olho do irmão. Vem cá, irmão, olha, você está errado assim, irmão. A palavra de Deus fala isso. Você precisa ser restaurado, irmão, você precisa se voltar para Deus. E a vida dele está completamente lançada no escárnio, na luxúria, no pecado. Ah, querido irmão, eu estava lendo o pastor John MacArthur e ele diz assim, você sabe quem é esse oftalmologista? Aí ele diz assim, é o hipócrita. É isso que vai ser descrito aqui. Como poderás dizer ao teu irmão, olha, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho? E observe, ele não está proibindo que nós o quê? Da gente ir lá tirar o argueiro, o cisco. Ele não está proibindo aqui este juízo, este julgamento, por assim dizer. O que ele está proibindo o quê? Este julgamento hipócrita. É você querer fazer isso, tirar o cisco do irmão com a senhora trave diante dos seus olhos. Então ele diz, poderás dizer ao teu irmão, deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave no teu olho? E ele então usa aqui a palavra hipócrita. E certamente você se lembra, o pastor já falou desta palavra anteriormente. É uma palavra grega que é usada para descrever um ator, alguém que sabe atuar, né? Então, imagine alguém que sabe representar, é um falsário, é aquele que você diz assim, não é, encene que você está sorrindo, e ele sorri, encene que você está triste, e ele, agora que você está correndo, caminhando, pulando, sabe, é um falsário. É alguém que está atuando, é alguém que está vivendo de uma maneira que o quê? Que não é a verdadeira. Então Cristo ele está exemplificando o mandamento de que maneira? Olha, o que está sendo proibido é o quê? É um julgamento hipócrita. O que está sendo proibido, querido, é um julgamento hipócrita. E esses que estão julgando dessa forma, eles são os cegos. E se vocês seguirem eles, vocês cairão com eles. E se eu fosse vocês, não atentavam para eles. Por quê? O máximo que vocês vão aprender com ele, e o máximo que vocês vão conseguir ser, é iguais a eles. Hipócrita é o que o Senhor Jesus diz. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente, para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. Tirar o cisco do olho do irmão é precioso, precisa ser feito, mas tem que ser feito o quê? De maneira justa, de maneira reta, sem hipocrisia, com amor, com misericórdia, com graça. Querido, faço minha as palavras do Dr. Lloyd Jones, quando ele diz assim, um espírito hipercrítico, e é o que o texto está nos mostrando, é esse espírito, de criticar e de agir com hipocrisia, manifesta-se em seu revoltante ponto climático, quando existe a tendência de proferir juízo final sobre as pessoas, arrogando um direito exclusivo de Deus. No momento em que condenamos ou desprezamos quem quer que seja, estaremos assumindo uma autoridade que pertence exclusivamente a Deus e a mais ninguém. O que é que ele está nos dizendo e o que é que ele está nos ensinando? O que Jesus está condenando aqui é um julgamento hipócrita, é uma crítica baseada numa justiça própria. Isso, queridos irmãos, nós não podemos aceitar. Condenar alguém, desprezar alguém, agir sem esta medida
Os rabinos no passado diziam que Deus tinha duas medidas: justiça e misericórdia. Agir sem essa misericórdia é usurpar, então, o lugar de Deus. E isso pertence tão somente a Deus. O que é que nós aprendemos então, queridos irmãos, à luz deste exemplo? É que eu e você, muitas vezes, pecamos contra Deus, ou por negligenciar o fato de que o pecado deve ser confrontado, deve ser buscado a sua correção à luz da palavra de Deus, a restauração do caído, sim. Mas pecamos também pelo fato de muitas vezes emitir juízo, entrar em âmbitos que não nos condiz respeito. O próprio Lloyd Jones, ele estava comentando o caso dos discípulos que foram até os samaritanos e que voltaram dizendo: Senhor, manda fogo sobre eles. E eles foram repreendidos pelo Senhor. Queridos irmãos, há um limite no que diz respeito a este julgamento. Que possamos usar de sabedoria, de graça e à luz da palavra de Deus, para assim exercermos uma disciplina com fidelidade, estarmos realmente dispostos a tirar o cisco do olho do nosso irmão, mas sempre dispostos também a estar atento à trave que tem nos nossos olhos. Sabe, uma das grandes coisas que nós vemos dentro da igreja, e confesso a vocês, é algo triste. Nós vemos muito disso aqui dentro da igreja. Muito. Pessoas que querem que as outras ajam com ela em uma medida diferente que elas agem com ela. Pessoas que estão sempre dispostas, estão sempre atentas aos deslizes, aos erros, às falhas, mas não estão dispostos a cuidar, a pastorear, a amar, a zelar por estas ovelhas. Por isso, querido irmão, que aprendamos a tirar a trave dos nossos olhos, para sermos instrumentos nas mãos de Deus, para tirar o cisco dos olhos dos nossos irmãos. Eu queria concluir esta mensagem esta noite, dizendo então que o julgamento ao próximo é algo precioso, e que precisamos, como igreja do Senhor, estar, reformando este conceito. Não no sentido de trazer algo novo, mas de voltarmos para esta grande verdade que precisa ser vivenciada pela igreja do Senhor. A minha oração esta noite é para que Deus trate os nossos corações com poder e graça, e que os nossos corações, uma vez alcançados com esta graça, com esse perdão, com essa misericórdia do Senhor, sejam corações sempre dispostos a agir com o próximo, como gostaríamos que agíssemos com nós mesmos. Fica então a grande lição, à luz do último sermão e deste sermão, que de fato o que o Senhor nos ensina é que o verdadeiro crente, ele ama o próximo como a si mesmo. Mas não somente isso, ele é bem-aventurado, porque ele foi lavado e remido pelo sangue de Cristo. E ele se diferencia, ele se destaca do mundo, porque o mundo até consegue agir de determinada forma, mas aquilo que o crente faz, realmente, é algo bastante especial. Certo pastor, eu li, ele dizia assim: vamos aproveitar a limitação do mundo, e eu achei isso fantástico. Vamos aproveitar que o mundo não consegue amar como a igreja ama. Vamos aproveitar que o mundo não consegue perdoar como a igreja perdoa. Vamos aproveitar que o mundo não consegue ser generoso como a igreja pode ser generosa. Vamos aproveitar essas limitações, estas falhas, esses pecados do mundo, e vamos viver para a glória de Deus. E viver para a glória de Deus é julgar o outro, sim, em amor, promovendo crescimento, honra,
para a glória de Deus e para o seu reino, em nome de Jesus. Amém. Vamos nos colocar de pé, vamos estar orando ao Senhor esta noite.